Olá! Hoje iremos falar sobre plano de parto. Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse nome, mas nunca tenha entendido ao certo o que é. Então, nessa aula, iremos descobrir o que é o plano de parto. Eu começo dizendo uma frase de Michel, bem íntima, que não se pode ajudar ativamente uma mulher a dar à luz. O objetivo é evitar perturbá-la desnecessária. Então, o que é um plano de parto? Vamos colocar aqui um pouco abaixo para vocês poderem ler. O plano de parto ele é um documento recomendado pela Organização Mundial da Saúde desde 1986. Ele é um documento que a gestante coloca os seus desejos de quais procedimentos serão feitos, médicos, hospitalares e intervenções que ela deseja que sejam realizados com ela e com o bebê durante seu parto, pós-parto imediato. Esse documento tem o objetivo principal de ter as preferências das gestantes e que elas sejam respeitadas e que a equipe de saúde possam antecipar conhecendo essas preferências. Mas, Mica, eu realmente preciso me planejar? Pois bem, vou subir aqui ou novamente para que vocês possam ler que o objetivo é esse, a gestante estudar o plano de parto para que ela possa planejar um plano de parto consciente que tenham definidos os seus objetivos principais. E para ela poder colocar os seus objetivos, ela tem que estudar para que possa ser formado com base científica esse plano de parto. Esse plano de parto tem que ser montado de acordo com questões médicas, com base mesmo, não questões que você foi pegando de uma coisinha ali, de um vídeo aqui, aí eu vi tal coisa ali, mas não sabe o contexto e só quer que aconteça com você, mas não sabe se realmente tem uma base ou não. Vamos supor, episiotomia. Não vou dizer agora se tem base ou não. Você vai ter que estudar para saber se tem uma evidência científica que comprove que você tem que passar por uma episiotomia ou não, tá? E o que você precisa saber? Vou me colocar acima. Você precisa conhecer os tipos de parto e as práticas de assistência. Por exemplo, num parto vaginal, que você tem que entender as intervenções, episiotomia, exemplo, analgesia, episiotomia, monitorização, etc. Medidas de conforto, como os banhos mornos, massagem, liberdade de movimento ou uso de bola de pilates. Na cesárea, que sim, você pode usar um plano de parto caso você opte por uma cesárea ou tenha que passar por uma cesárea, você também pode ter um plano de parto. Você precisa compreender as indicações reais, os cuidados com anestesia e as possíveis, preferências para o pós-parto operatório. Por exemplo, o aleitamento precoce, o contato pela pele, que são direitos. Já adianto aqui que são direitos que a gestante e o bebê têm. Incluir preferência para o pós-parto imediato. Por exemplo, contato pele a pele, amamentação, alojamento conjunto. São coisas que, independente da via de nascimento, se o bebê nascer bem, tem toda essa questão também, tá? Se o bebê nasce bem, a gestante está bem, são direitos legais que ambos têm, tá? O dialogar com a equipe de saúde também é muito importante para esclarecer, né, as dúvidas, tanto a gestante quanto o acompanhante, esclarecer as dúvidas que sejam comentado ali. Por isso que também é importante a gestante e acompanhante estudarem para montar o seu plano de parto, para poder conversar com a equipe. A flexibilidade de segurança. Embora o plano de parto seja um documento que reflete os desejos da gestante, é essencial manter flexibilidade em casos de urgência ou imprevisto. Então, mais uma vez reforçando, estudar o plano para montar um plano de parto é essencial para vocês poderem entender quais são esses imprevistos e urgências e se manterem calmos para poder tomarem a melhor decisão, tá? E o que não é, ou pelo menos não deveria ser. Vou abaixar para poder ler, depois eu subo de novo.
ele não deve ser padronizado. O plano de parto não deve ser um modelo rígido ou genérico copiado da internet, igual para toda gestante ou gestação. Lembrando que cada uma é única. Cada gestação que você está passando, independente que você tenha 2, seja a terceira gestação, são gestações únicas, são partos únicos que não se repetem. Ele não deve ser um registro de idealizações. Embora sirva para expressar preferência, o plano de parto não deve ser apenas uma lista de expectativas irreais. O importante é considerar cenários alternativos e imprevistos. Subindo novamente. O único não deve ser único. Não há apenas uma forma de se planejar para o parto. Cada mulher tem valores, crenças e necessidades específicas. Por isso é natural que o plano seja personalizado e possível de revisões. Então, o que eu recomendaria é você coloca num PDF, monta ali, né, um esboço das coisas que você tem preferência e imprima. Nele você vai rever, vai riscar, vai colocar, vai fazer ele à mão, tá? Para você ter em papel, mesmo que esteja no computador, você consegue ter essa questão e mostrar também para o seu acompanhante. E depois você vai lá e altera as alterações que você riscou, né? Enfim. E sem diálogo. O plano de parto não deve ser elaborado de forma unilateral. Deve haver conversa com a equipe de saúde, principalmente se você tem médica, enfermeiras, obstetra, doulas, o seu ginecologista seja bom também, né? Tem essa questão, que tem ginecologista que não aceita plano de parto. Isso aí é uma história para um outro momento, uma conversa para outro momento. E também seja conversado com quem irá te acompanhar, tá? Para garantir que seja viável e seguro. E dicas adicionais para eu elaborar esse plano de parto. Coloquei umas dicas aqui. Acho que eu vou me deixar só. Dicas adicionais para a elaboração do plano de parto. Primeiro, pesquise e se informe. Leia sobre boas práticas da assistência ao parto, principalmente sobre o hospital ao qual você vai estar, os profissionais que você sabe que atende nesse hospital e que irá te atender, tá? Tem essa informação em mãos. Registre suas preferências, seja objetiva e declare e clara, né, ao detalhar o que deseja ou não. Exemplos sobre analgesias, posições para parir, música ou silêncio, presença de acompanhante. Tenham em mãos também, de acordo com o hospital, sobre todas essas práticas e mais algumas, né? Se a gestante, né, quais são as liberdades que o hospital acaba excedendo. Mantenha o documento acessível, imprima mais de uma cópia e leve-as na bolsa maternidade. Também é válido enviar por e-mail, se possível, para a equipe de saúde. Vou dar um adentro sobre isso. Essa questão de imprimir a mais é muito importante, tá? Nunca leve somente uma cópia ou se garanta só mandando por e-mail. Você levar mais do que uma. Mica, o que é mais do que uma? 2? Não. Mas tá, seria isso, mais do que uma, certo? Mas não leve somente 2. Leve 3, 5, tá? De preferência 5 cópias e mande por e-mail. Por quê? Eu já atendi gestante na qual ela entregou para a equipe que a recepcionou, que fez todo o seu preparo, fez o seu encaminhamento para internamento. Ela entregou um para a equipe e teria que ficar junto com sua ficha. Aconteceu que, quando a gestante estava na sala de parto e começou a chegar a equipe médica, não tinha plano de parto ali. Provavelmente não vou colocar aqui, né, o que eu acredito que tenha acontecido, mas vamos supor que essa equipe tenha jogado fora, entendem? Então, você ter a mais é importante.
E ali na questão foi que a gente viu que não tinha plano de parto, a gestante preparada, que tinha levado a mais, pegou e falou: não, aqui está outro plano de parto. Entregou para a enfermeira que estava ali acompanhando. A enfermeira viu tal, depois chegou a ginecologista obstetra, viu, chegou a pediatra, viu. Se essa gestante, e ali foi, né, respeitar suas decisões. Se a gestante não tivesse levado a mais, infelizmente, nada do que ela tinha feito, se preparado, se planejado, teria acontecido. E ela teria ficado frustrada se alguma coisa que estivesse no plano de parto não tivesse acontecido, tá? Então é importante você ter em mãos e levar a mais. Reveja e atualize sempre que necessário. Se surgirem novas dúvidas ou se suas preferências mudarem ao longo da gestação, converse com a equipe e atualize o documento. Por isso que eu falei, faça um esboço, imprima. Eu gosto sempre de imprimir, né? Aconselho a imprimir porque ali você, ao longo do dia, lembre de tal coisa, ou quero revisar tal coisa. Até você abrir o documento no computador ou no celular, demora. Então você vai lá, tá com o papel, pega, escreve, anota, depois repassa, tá? E nos vemos na próxima aula, espero ter esclarecido e até a próxima.